posição. Então, na aula passada, nós começamos a falar, então, dos níveis organizacionais das proteínas. Então, vimos que ela tem 4 níveis de organização: o primário, o secundário, o terciário e o quaternário. O primário é a identidade da proteína, é a sequência de aminoácidos que é dada, então, pelo código genético. Cada trinca de base nitrogenada, um aminoácido. E essa sequência, então, vai propiciar a organização dessa mesma cadeia polipeptídica, em uma estrutura organizacional, onde, então, a cadeia polipeptídica se organiza em estruturas geometricamente definidas. Isso que constitui a estrutura secundária. São estruturas geometricamente definidas, presentes em mais de um tipo de proteína, ou seja, são universais. Então, quando eu digo, aqui, por exemplo, esse caracolzinho aqui, que está aqui, né? Esse caracolzinho que está aqui, ele é a alfa-hélice. Quando eu falo alfa-hélice, não importa qual proteína. Alfa-hélice é alfa-hélice em toda e qualquer proteína. Né? Elas são todas iguais. E aí as estruturas secundárias, então, vou ficar com isso com a cara, elas interagem entre si, formando as estruturas terciárias. A estrutura terciária, muitas proteínas param ali na estrutura terciária, ou seja, o grau organizacional máximo da estrutura terciária. E a estrutura terciária, então, é que vai dar a função da proteína. Então, a função da proteína está relacionada com a manutenção da estrutura terciária e quaternária, no caso. Então, a terciária, ela é única para aquela proteína e está relacionada com a sua função. Logo, proteínas com estruturas terciárias similares, parecidas, terão funções também parecidas. Ok? Outras proteínas, para exercer sua função, elas têm que ter mais do que uma estrutura terciária. Então, ela é chamada de proteína de estrutura quaternária. Então, uma proteína de estrutura quaternária, para exercer sua função, ela tem que ter mais de uma estrutura terciária associada. E elas são associadas por ligações não covalentes. E aí, então, quando eu desorganizo a estrutura quaternária, eu desnaturo aquela proteína. Então, a proteína de estrutura quaternária é mais facilmente desnaturada que a terciária. E a quaternária precisa de várias unidades. Eu desmonto aquela organização, ela para de funcionar, mesmo que as unidades terciárias estejam intactas. Já a proteína, que precisa somente de uma unidade, ela é sozinha, ela não tem nenhuma outra unidade associada a ela, então ela é somente terciária, eu terei que destruir a estrutura terciária, desmontá-la, para que ela perca a sua função, ou seja, ela se desnature. Então, a proteína toda associada, bonitinha, montadinha, ela é chamada de proteína de estado nativo. Quando ela desmonta, ela perdeu o estado nativo, está desnaturada. E o que pode desnaturar uma proteína? Eventos físicos e químicos. Calor. O calor pode desmontar a estrutura terciária e quaternária. Por exemplo, de cozinha ovo, a proteína que constitui o ovo, a ovoalbumina e várias outras que constituem a clara. Você aquece, cozinha, né? O aquecimento desorganiza a estrutura terciária, expõe a parte hidrofóbica da proteína, elas se aglomeram entre si e precipita. Aí fica aquela coloração branca que você vê. E é uma desnaturação irreversível, porque se eu baixar a temperatura, não volta mais à estrutura original. Se você pegar, cozinhar o ovo, esfriar o ovo não vai voltar a ser o que era antes. Acabou, já era. É a mesma coisa. Agora, as desnaturações reversíveis. Por exemplo, quando você coloca em detergente, na presença de proteína, o detergente interage com as proteínas, se insere aqui no meio da estrutura terciária, desmonta a estrutura terciária, então ela está desnaturada. Mas,
Se eu pegar e depois retirar esse detergente vagarosamente, o detergente vai saindo, a estrutura terciária vai se remontando, então ela se renatura. Então é uma desnaturação reversível. Tá? Então nós podemos desnaturá-la por fatores físicos, como a temperatura, pH, ou fatores químicos, né, que eu coloco, então, a presença de um detergente ou de uma substância, uma outra substância. Por exemplo, aquilo que se usa no cabelo, até a menina, lembrei do salguanidino. Lembra que eu falei de salguanidino, que estava falando de aminoácidos? Aí alguém aqui disse que usava para fazer relaxar a estrutura, a fibra do cabelo. É exatamente isso. O salguanidino, ele interage com as proteínas do cabelo e aí desarruma o cabelo, desnatura parcialmente o cabelo, de maneira que você pode só fazer a sua modificação. Então vamos ver estrutura por estrutura. Então vamos começar pela alfa-hélice. A alfa-hélice, né, ela tem um aspecto helicoidal, parece então uma mola de cilindro de bicicleta, né, parece muito bem com ela. E cada aminoácido, então, o grupo amino, o grupo carboxílio dos aminoácidos estão formando ligação de hidrogênio com o aminoácido acima e abaixo. Ou seja, cada aminoácido está formando duas ligações de hidrogênio, um acima, outro abaixo. E aí, como ela é uma figura parcialmente definida, nós podemos dizer qual é o passo dela, por exemplo. O passo dela é de 0,54 nanômetros, 0,54 nanômetros. Ou seja, quando ela faz um giro de 360 graus, ela caminha 0,54 nanômetros. E o período, ou seja, quantos aminoácidos necessários para dar a volta de 360 graus? 3,6 aminoácidos. A gente arredonda um pouco para 4. Então, o que acontece? A alfa-hélice é uma estrutura muito estável, estabilizada por centenas e milhares de ligações de hidrogênio que amarram a estrutura, prendem a estrutura longitudinalmente, ao longo do seu eixo principal. Está vendo? Aqui está o eixo dela, aqui tem um eixo, e paralelo ao eixo da alfa-hélice estão as ligações de hidrogênio. E aí, então, prende essa estrutura. Logo, ela tem uma resistência à tração no sentido do eixo dela. Ou seja, é difícil esticar a alfa-hélice. É difícil, mas não é impossível. Desde que você forneça energia suficiente para romper essas centenas de ligações de hidrogênio, você pode esticar essa estrutura proteica. E é o que se faz, por exemplo, quando alguém vai no salão de beleza e faz o alisamento. Joga calor e puxa. Calor e puxa, né? Lá o cara vai lá com em cima do cabelo da pessoa e pega a escova e puxa. Aí a pessoa fica fazendo assim no salão lá. É exatamente o que o cara está fazendo, aplicando energia para romper as ligações de hidrogênio e tensão que é feita com a escova. Então a pessoa vai fazer escova. É isso que ela está fazendo. Outro fator. Os grupos laterais, os aminoácidos, os grupos laterais estão dispostos radialmente, ou seja, para fora. Para cá. Não quer ficar direito, pô. Para lá, assim. Radialmente. Para fora. Quer dizer, como eles estão para fora, e cada um está posicionado de uma maneira distinta, né? Um está aqui, outro está ali, está ali. Essa estrutura comporta aminoácidos mais volumosos. Então, aminoácidos mais volumosos podem compor a alfa-hélice. O que pode romper, desestabilizar a alfa-hélice? Se por acaso aqui, por exemplo, na vizinhança, estiverem dois aminoácidos de grupamentos muito volumosos, um triptofano, e aqui tem um triptofano e aqui tem uma tirosina. Dois grupos bem volumosos. Então, eles se aproximam demais, começam a se repelir e aí pode desestabilizar e romper a alfa-hélice nesse ponto. Né?
Se tiver dois grupamentos próximos de mesma carga, por exemplo, glutâmico aqui e aspartico aqui, todos os dois vão ter carga negativa, vão se repelir. Ou tem uma arginina aqui, uma lisina ali, todos os dois com carga positiva, vão se repelir, então vão desestabilizar a estrutura. Então, a estrutura secundária, ela não é estabilizada pelo grupamento lateral. O grupamento lateral ele não vai ajudar, ele vai fazer o quê? Ele vai atrapalhar. Entendeu? Então, o grupamento lateral ele acaba definindo se a estrutura vai existir ou não por ajudar, mas por atrapalhar. Se ele não atrapalhar, vai existir. Se ele atrapalhar, rompe. Né? E a sequência de aminoácidos vai definir se será uma alfa-hélice ou não. Então, a sequência de aminoácidos vai definir se será uma alfa-hélice. Então, aqui mostrando no próximo slide, com mais detalhe as ligações de hidrogênio entre uma alfa-hélice. Repare, então, forma helicoidal, todo tem o mesmo sentido, ou seja, se aqui é nitrogênio, se aqui é o lado amino, aqui é o lado carboxílico, o lado amino ele é mais positivo que o lado carboxílico, então, se a cadeia está crescendo nesse sentido, esse lado de cá tem uma carga residual negativa e esse lado de cá uma carga positiva. O grupo amino, a gente tem um grupo nitrogênio, é mais positivo, o grupo carboxílico mais negativo. Então tem um dipolo, formação de dipolo, positivo, negativo. Então, primeira coisa, você tem uma estrutura que é estabilizada por muitas ligações de hidrogênio, próximas entre si, quer dizer, os aminoácidos estão próximos, formando ligações com aminoácidos vizinhos. Ela pode ser distendida, então é uma estrutura compactada que pode ser distendida desde que seja fornecido calor e tração, mas ela também é muito resistente à força de tração nesse sentido, no sentido da ligação, no sentido da cadeia crescente da alfa-hélice. Então, é uma proteína que vai fornecer, por exemplo, se for uma proteína estrutural e que tenha muita alfa-hélice, ela vai ser mecanicamente resistente à tensão nesse sentido aqui, sentido longitudinal aqui da cadeia. Tá? E, obviamente, os aminoácidos podem ser gordinhos, podem ser magrinhos, não há nenhuma importância quanto a isso. Tá? Então, a proteína estrutural importante que contém alfa-hélice é a alfa-queratina. A alfa-queratina ela está presente em várias estruturas do nosso corpo, dos mamíferos, na pele, no pelo, né? E nos chifres. Para quem tem chifre, o animal tem chifre. Então, né, por exemplo, os animais que contêm chifre, muitos, aí é queratina. O pelo é queratina. E aí, a queratina forma, então, repara, é formada por proteínas que contêm alfa-hélice. Somente alfa-hélice. Isso que é muito interessante. É uma proteína fibrosa, estrutural, somente alfa-hélice. Próxima estrutura secundária é a beta-preguiada. A beta-preguiada, repara que ela tem uma forma geométrica que parece uma folha em pregas. Você pega uma folha, uma lâmina de uma folha e dobra. Fica dobrando. Dobra aqui, dobra ali, dobra aqui. Dobrando e aí ela vai fazer aquele zigue-zague. Né? Uma peça de roupa que tem essa estrutura, essa forma geométrica, é a saia plissada. Aquela saia colegial que as meninas usam, tem zigue-zague. Né? Então, é uma forma geométrica que parece, então, uma folha em pregas. Daí o nome beta, estrutura em beta pregueada. Beta vem porque foi descoberta após, foi caracterizado após a primeira, que é a alfa. Eu estou falando aqui as estruturas encontradas naturalmente. Se eu colocar as proteínas em condições não naturais, elas terão outras formas secundárias. Né? Isso não nos vem ao caso, vamos falar o que existe naturalmente. Essas proteínas que você citou, que não é natural, elas também são formadas
Não, a proteína é natural. As condições que não são naturais, as fisiológicas. Todas proteínas. Mas aí eu pego aquela cadeia polipeptídica e coloco em condições de pressão, temperatura, salinidade diferentes, elas têm uma estrutura diferente. Tá? Então, se eu viver num outro planeta, com outras condições atmosféricas, temperatura, as proteínas podem ser diferentes. Mesmo que constituídos dos mesmos aminoácidos, porque elas vão se arranjar de forma diferente. 20 aminoácidos proteicos. 20 aminoácidos que a gente chama de aminoácido padrão, que constituem as proteínas. Tá? Bem, quais são as características da estrutura em beta? Primeiro, ao contrário da alfa-hélice, ela não é compacta, ela é distendida. Então não há como você distender mais essa cadeia. Esse zigue-zague que ela faz é da própria estrutura das ligações, a própria geometria das ligações covalentes da cadeia polipeptídica. Então não tem como você modificar isso. Então você não pode estendê-la, não pode compactá-la e não pode estendê-la. Ela é o que é. Os aminoácidos, consecutivamente, os grupamentos deles estão ora acima e ora abaixo do plano e estão próximos entre si sempre. Aqui você tem duas cadeias que estão interagindo entre si e os aminoácidos, repara que eles estão sempre paralelos aqui, próximos entre si. Logo, a beta preguiada, ela não suporta aminoácidos volumosos. Então, os aminoácidos que formarão uma estrutura em beta não podem ser volumosos. Então, não pode ter aqui um triptofano e um triptofano do lado de cá. Uma fenilalanina do lado de cá. Os dois próximos entre si, porque eles vão repelir, vão ocupar muito volume. O radical é que vai definir a forma da proteína. Não o radical em si, mas a sequência de aminoácidos, com aqui diferentes radicais, vão acabar ditando se ali vai formar uma alfa-hélice, se ali vai formar uma beta preguiada, ou se ali não vai formar nenhum dos dois casos. Vai ficar algo sem estrutura secundária definida, que a gente chama de uma alça sem estrutura secundária. Então, repara, não comporta aminoácidos volumosos. Então, a estrutura em beta comporta aminoácidos pequenos, como a alanina, glicina, tá? Não comporta aminoácidos muito grandes. E, ao contrário da alfa-hélice, em que os aminoácidos próximos estão formando ligações de hidrogênio, aqui os aminoácidos estão próximos fisicamente. Mas, na sequência de aminoácidos, eles podem estar muito distantes, eles estarão distantes. Ou seja, se esse aqui for o aminoácido número 1 da estrutura primária, este aqui que ela está interagindo, pode ser o número 150, 200. Pode ser duas ou mais cadeias polipeptídicas interagindo, formando a estrutura secundária, ou pode ser a mesma cadeia polipeptídica, só que ela vem aqui, né? E aí ela viaja pelo mundo afora aí, de repente ela volta interagindo com ela mesma em estruturas beta. Então pode ser uma mesma cadeia polipeptídica que está formando uma estrutura beta aqui, aí lá para diante ela forma uma alfa-hélice, forma outra alfa-hélice, vem. Depois ela chega aqui e interage com ela mesma em beta. Tá? Já a alfa-hélice não, são aminoácidos próximos, formando uma estrutura helicoidal. Temos, então, dois tipos de alfa-hélice, de beta preguiada. O arranjo são diferentes. Antiparalela e paralela. Antiparalela, o sentido da cadeia polipeptídica é oposto. Aqui, por exemplo, é grupo amino, aqui é grupo carboxílico, aqui é grupo amino, aqui é grupo carboxílico, aqui é grupo amino, aqui é grupo carboxílico. Seria então uma via, você tem um sentido oposto, sentido oposto. Tá? Então seria antiparalela. E a paralela? A paralela é grupo amino, grupo carboxílico. Grupo amino, grupo carboxílico. Grupo amino, grupo carboxílico. Então uma via, 3, 4 faixas, todas as faixas no mesmo sentido. Tá? Repara aqui, se vocês olharem bem aqui, ó, na antiparalela, os grupamentos
estão mais alinhados. Então, a ligação de hidrogênio é mais forte. Isso quer dizer, então, que na antiparalela, as ligações de hidrogênio são mais fortes e ela é mais estável, por conseguinte. É mais difícil romper uma estrutura, uma beta pregada. A beta pregada, repara que ela tem, nesse sentido aqui, no sentido plano da folha, a ligações covalentes. Quer dizer, então, que ela é extremamente resistente nesse sentido. Quer dizer, se eu aplicar uma tensão aqui, puxar aqui e aqui, será muito difícil romper essa folha, essa lâmina, romper a estrutura, porque é exatamente as ligações covalentes. Entretanto, ela tem um ponto de falha mais fraco, que é exatamente aqui onde estão formando as ligações de hidrogênio. São milhares delas, mas é mais fraca do que a ligação covalente. Quer dizer, então, se eu puxar nesse sentido, para cá e para cá, eu vou precisar de muita força, mas eu posso, com calor, rompê-la, como eu faço com a alfa-hélice. A alfa-hélice, com calor, eu estico, mas eu não consigo romper, quebrar. Aqui, eu rompo, eu desfaço a beta preguiada, nesse sentido, mais fácil do que nesse sentido aqui, nesse eixo aqui, horizontal. Que no eixo horizontal são ligações covalentes, então é difícil de rompê-la. Logo, eu posso ter uma proteína extremamente resistente à atração, desde que a atração seja, né, majoritariamente nesse sentido, nesse plano aqui, mas ela também será extremamente resistente numa atração no sentido longitudinal aqui, perpendicular, que vai agir sobre as ligações de hidrogênio. Tá? E uma outra estrutura em beta é o grampo, que parece exatamente o grampo de cabelo. Ela vem nesse sentido aqui, e aí, de repente, ela dá uma volta de 180 graus e volta interagindo com ela mesma, formando então um grampo em beta. Então nós temos a beta preguiada paralela, beta preguiada antiparalela e o grampo em beta. São as três estruturas que essa estrutura secundária forma. Beta, o grampo, paralelo e antiparalelo. Lembrando que somente aminoácidos pequenos podem compor essa estrutura. E aí, uma estrutura proteína fibrosa, constituída de somente beta preguiada, é a fibroína. Fibroína constitui a lã. A lã, ela é fabricada pelos aracnídeos, cupim, né? Insetos e insetos e aracnídeos. Então, algumas formigas formam, alguns cupins formam, o bicho da seda. O bichinho da seda é uma larva de uma, se não me engano, uma borboleta ou uma mariposa. Eu acho que é uma mariposa. O bichinho da seda, ele está extinto na natureza. Ele só existe dentro das fábricas de lã. Quando ele forma esse casulo de seda, cozinha o bichinho vivo, cozinha o bichinho, o casulo, e aí tira a seda e coloca na máquina de tear para fazer as fibras de seda. Então, quem se importa com um bichinho não deve vestir roupa de seda, nem de lã. Ok? Quem é vegano aí, ó, lã e seda, proibido. Lã é feito de queratina. Seda se faz através da exploração e assassinato em massa das larvas de mariposa. Ó. E temos aqui também proteínas globulares, constituintes então de transporte, que é constituído somente de corin beta. Ou seja, tem proteína que tem alfa e beta, tem proteína que só tem alfa e tem proteína que só tem beta. Tá? Então, não tem como dizer, proteína é só de alfa, não. Como eu disse, a estrutura secundária, ela é universal, ela pode estar presente em qualquer tipo de proteína, só que algumas proteínas só tem um tipo delas.
só tem uma beta, só tem beta, outra só tem alfa, e a grande maioria é a mistura das duas. Regiões têm alfa, regiões têm beta, e regiões não tem nada. Que são as alças sem estrutura secundária definida. E quem define se será beta, se será alfa naquela região, exatamente é a sequência de aminoácidos. Sequência de aminoácidos, então, vai definir se aquela região formará uma estrutura em beta, se formará uma estrutura em alfa, tá? É a sequência de aminoácidos. Quando eu fiz mestrado, o professor passou um trabalho em que eu tinha que propor uma proteína que tivesse X aminoácidos, lá uma quantidade de aminoácidos, e que ela tivesse estruturas secundárias, alfa-hélice e beta-preguiada, eu tinha que botar as sequências de aminoácidos para que desse aquela estrutura. E aí me deu uma penca de artigos que eu tive que estudar, onde mostra a probabilidade de ter aquela estrutura secundária a partir daquela sequência. Então eu tive que pegar, montar e ver lá os fatores de probabilidade para sair montando. Deu um trabalho danado. Mas é assim que fazem hoje em dia. Eles pegam a sequência, botam isso no computador. O computador, então, como é que eles fazem hoje em dia? Antigamente pegava a proteína, isolava a proteína, sequenciava a proteína. Trabalhão, danado. Hoje faz o quê? Pega o DNA, joga na máquina de PCR, amplifica aquele DNA, sequencia o DNA, que é muito mais fácil de sequenciar DNA do que proteína. Sequencia o DNA, a partir da sequência do DNA sabe a sequência de aminoácidos, joga aquilo dentro do computador, o computador então prevê a estrutura da proteína. Aí depois você vai verificar se aquilo é aquilo mesmo, pega a proteína, isola a proteína, coloca no aparelho de raio-x, e o aparelho de raio-x demonstra qual é a estrutura da proteína. Bem, temos uma estrutura que é intermediária entre a terciária e a secundária. Essa estrutura, ela está no interior da estrutura terciária, ou seja, ela compõe a estrutura terciária, mas ela tem características de estruturas secundárias. Então, ela está meio caminho. Como assim? Ela é uma forma geométrica definida. Não é uma única estrutura secundária. É um arranjo de estruturas secundárias. São várias estruturas secundárias interagindo entre si. Característica de estrutura terciária. Então, estruturas secundárias que interagem entre si. Característica da estrutura terciária. Mas que formam um arranjo geométrico definido. Característica de estrutura secundária. Que o pessoal chama motif. Em inglês é chamado de motif. Motive, que no português, muitas vezes, é traduzido por motivos. Motivos. É uma tradução porca de motive. Motive não é motivo, é padrão geométrico. A pessoa tem preguiça de falar padrão geométrico, fala motivo. Mas é motive, padrão geométrico. Então, são estruturas com padrão geométrico definido, presentes em mais de um tipo de proteínas, portanto, característica de estrutura secundária, mas que é uma formação de várias estruturas secundárias interagindo entre si, característica de estrutura terciária. E ela compõe a estrutura terciária. Então, é uma região da estrutura terciária com essa característica. Então, essa região da estrutura terciária com essa característica é chamada de supersecundária, ok? Supersecundária, vence aí. Regiões da estrutura secundária, terciária, que apresentam formas geométricas definidas. Então, tem esta aqui, tem essa aqui, por exemplo, essa é parecida com essa, são proteínas diferentes. Esta é parecida com essa, aqui não está dando de ver, está aqui, ó. A fita da tela está atrapalhando. Não sei se eu consigo puxar. Não, aqui, ó. Se eu fizer aqui. Fizer assim, ó. Tá vendo? Lá, ó. Tá vendo?
Se é uma proteína, é uma enzima, lactato desidrogenase, e essa aqui é outra enzima, a fosfoglicerato cinase. Tá? Então essa, e por fim, né, chegando quase no final, a estrutura terciária. Estrutura terciária, então, é a forma final da maioria das proteínas, ela vai dizer a função daquela proteína. Então, tem que chegar até essa estrutura para exercer sua função completa. O que ela é? Ela é associações de estruturas secundárias. Como é que ela é estabilizada? Ela é estabilizada através das interações não covalentes dos grupamentos laterais, aqueles grupamentos R, e covalentes. Alguns grupos R podem ligar entre si covalentemente. Me diz um aminoácido aí que faz ligação covalente com outro aminoácido, através do grupo R. Eu falei aula passada, retrasada. Falei. É a cisteína, que forma as pontes de enxofre. Tá? Esse é um aminoácido. Outro aminoácido, lisina. Então, a estrutura terciária, ela pode ser estabilizada por ligações covalentes e ligações não covalentes. Evidentemente, proteínas que têm ligação covalente, elas terão estrutura terciária mais estável. Algumas proteínas, elas parecem que surgiram da fusão de dois genes separados. Né? Quer dizer, na verdade, muitas proteínas surgiram dessa maneira. Só que, e aí uma característica que ela mostra, mas isso não necessariamente é verdade, no caso que eu estou dizendo, em que algumas proteínas elas parecem ter duas proteínas separadas que se colaram, e aí você tem um domínio totalmente enroladinho, domínio terciário, um outro domínio e ligado por uma ponte peptídica. Esse caso aqui não dá para ver muito bem, mas esse aqui, por exemplo, está mostrando melhor dois domínios. Aqui tem um domínio, aqui outro domínio, né? Aqui está mais para duas ligações, duas estruturas supersecundárias separadas por um domínio, por alças peptídicas, tá vendo? Então, pode acontecer isso. A estrutura terciária, ela pode ser separada por domínios. O que seriam domínios? Regiões onde há um enovelamento separado do resto da proteína. Tem uma região com um enovelamento, outra região com outro enovelamento e uma ponte de peptídeo ligando as duas. Tá? Uma cadeia peptídica. Aqui está mostrando, ó. Essa aqui tem um domínio aqui em verde, essa aqui um domínio em azul, e aqui no meio a alça peptídica. Essa aqui não tem domínio nenhum. Essa aqui é uma proteína terciária, é a mioglobina. Essa também é outra proteína terciária com dois domínios. Tá? Quando você tem duas estruturas terciárias interagindo entre si por ligações não covalentes, você tem então a quaternária. Proteína de estrutura quaternária, duas ou mais estruturas terciárias interagindo entre si, forma-se estrutura quaternária. Essa aqui então é a proteína hemoglobina. Hemoglobina, ela tem uma estrutura quaternária. Ela é formada por 4 estruturas terciárias. 2 alfas, 2 betas. Alfa-alfa, beta-beta. Tá? Quando é no feto, são 2 alfas e 2 gamas. Nós vamos chegar a isso quando nós começarmos a falar de hemoglobina. Vamos discutir as diferenças entre as proteínas fetal, a hemoglobina fetal e a hemoglobina no adulto, quando a pessoa, depois que nasce. Tá? Então, para que elas tenham uma interação,
não covalente. Eu posso facilmente separar as unidades terciárias da hemoglobina. Tá? E aí, mesmo que elas fiquem intactas, se eu separar as unidades terciárias da hemoglobina, elas não se comportarão da maneira como ela tem que se comportar enquanto hemoglobina. Elas se comportarão de maneira distinta e não farão a função da proteína, da hemoglobina. Tá? E algumas proteínas são especializadas. Algumas proteínas são especializadas em ajudar as outras proteínas a se enovelarem. As proteínas, quando elas são muito grandes, uma cadeia muito grande, o que pode acontecer é que ela pode, durante o processo de enovelamento, ela entrar num beco sem saída. Ou seja, ela teria que seguir um caminho de enovelamento até chegar na estrutura final dela. Normalmente, a estrutura final dela é a mais estável. Só que não é um movimento assim, macio, sem perturbação. É um movimento que tem caminhos sem saída, tem becos sem saídas. Como assim? Ela começa a enovelar e faz um enovelamento que não deveria existir e não consegue desfazer, porque aquele enovelamento é estável. Para evitar isso, então, existem proteínas chamadas chaperoninas. As chaperoninas, então, elas auxiliam essa proteína grande a enovelar, e aí, se ela entrar no beco sem saída, ela usa a energia do ATP para desfazer essas interações e assim ela consiga refazer as interações corretas. Porque se uma proteína ela entrar num beco sem saída de interação, ela não tem outra escapatória senão ser destruída, ela será destruída. E isso é um gasto muito grande para a célula, um gasto energético muito grande. Para sintetizar proteína, gasta muita energia. Tem que sintetizar um RNA. Tem que sintetizar o RNA transportador ligado ao aminoácido. E aí isso tem que chegar no ribossoma, fazer a ligação peptídica. Tudo isso consome energia, muita energia. Lembra que é uma informação que está passando do HD da célula, que é o DNA, até a memória RAM, que é o RNA mensageiro, RNA transportador, até gerar o produto final. Informação, fluxo de informação, requer gasto de energia. Se a energia não tiver energia controlada ali, a informação se perde. E aí, então, quando a proteína é muito grande, existem, então, as chaperoninas. Existem proteínas, algumas chaperoninas, que se pervertem no meio do caminho e tornam-se proteínas infectantes, que é o prion. Prion é uma proteína infectante que causa a doença da vaca louca. A doença da vaca louca é uma proteína infectante. Ela resiste à digestão, ela é absorvida como tal, ela começa então a modificar a estrutura das proteínas da célula e ela tem afinidade mais com células neurais, ela vai entrando, passando pelas células neurais até chegar ao cérebro e lá vai desnaturando todas as proteínas do cérebro e a pessoa então vai ficando com aquela doença da vaca louca. Por isso que eu falei aquele dia, quem gosta de comer cérebro de boi e de outros bichos, tem que ter muito cuidado, porque essa proteína ela resiste, na forma de prion, resiste a altas temperaturas. Então tem que ter muito cuidado para não ter essa doença. E outra proteína, né? Já falei dela, nós temos o fio do cabelo. Vou falar um pouquinho mais do cabelo, a alfa-queratina. Vamos falar um pouquinho do cabelo. A queratina, então, como é que ela forma as fibras, né? Uma proteína fibrosa, a queratina. As estruturas em alfa-hélice, elas começam a interagir com uma proteína, outra proteína, formando então uma microfibrila. E essas microfibrilas começam a interagir, formando então já o protofilamento. Elas começam a polimerizar. Daí o protofilamento interage entre si, formando então a protofibrila. Né? Então temos aqui a primeira proteína, elas interagem,
formando protofilamento, e daí formando a protofibrila. Da protofibrila elas interagem entre si formando a fibrila, e aí forma a fibra do cabelo. O cabelo, a forma do cabelo, a forma que a alfa-queratina vai ser dada, ela é estabilizada por ligações de enxofre, cisteína, cisteína. E a forma do cabelo, a forma do pelo, é dada pelos números de ligações de enxofre. Quanto maior o número de ligações de enxofre, mais ovalado fica o cabelo, e aí mais, como é que fala? Não dá pra falar, tá bem em inglês, mais encaracolado ele fica, mais encaracolado. E aí, o que fazemos nós? Né? Nós, como queremos modificar o cabelo, queremos alisar ou encaracolar o cabelo, nós agimos quimicamente sobre ele. Vamos lá no salão de beleza, aí a pessoa aplica um agente desnaturante, abre as fibras do cabelo, expõe as pontes de ligação de enxofre, e aí a pessoa coloca um agente redutor. Normalmente tem um cheiro ruinzinho. Por exemplo, Enê. Não sei se você já ouviu falar. Enê, para alisar cabelo. Ou para encaracolar também pode ser usado. Aí a pessoa aplica essa substância que vai romper essas ligações de enxofre. E aí pega o cabelo, coloca na posição que deseja. Coloca então um fixador. Fixa lá o cabelo. E deixa aquele troço lá, incubando lá por um tempo. Depois, então, joga um agente, retira o excesso do agente redutor, joga um agente oxidante que vai fazer as novas ligações de enxofre. O cabelo agora está preso na posição que você quer, tira o excesso do agente oxidante e pronto, o cabelo está da maneira que você quer, enrolado ou alisado. E aí vai ficar assim. É o tal permanente que as pessoas falam. Permanente. Fiz permanente no cabelo. Viu? Alisei ou cacheei o cabelo. Sim, o formol ele faz outro tipo de ligação. O formol ele vai reagir. O formol é um aldeído, ele reage com grupos aminos e forma ligações cruzadas entre as fibras de proteína. Aí prende naquela posição que ele está. Você vai lá, coloca lá um fixador no cabelo, e aí passa o formol, aí vai formar ligações cruzadas entre as proteínas, ele vai ficar preso ali, naquela posição. Só que o formol é muito tóxico, ele pode ser absorvido pela pele. E aí, por isso que ele foi banido. Tá? O que o pessoal faz usa uma substância que forma formol in loco. Aí descobriram isso, proibiram a substância também. O formol, se ele for absorvido, ele vai atacar as proteínas da pele. Vai atacar a pele. Bem, fibroína, a seda. Então, por que é tão importante a seda? Se vocês olharem a seda da teia de aranha, durante aquelas teias grandes, elas resistem ao impacto. Ela tem o inseto bate na teia, a teia dá aquele, né? Mas ela não se rompe. Ela dá aquela recuada, mas ela não se rompe. Algumas teias são tão firmes, tão grossas, que algumas aranhas grandonas de teia, elas caçam morcego, elas pegam morcego, pegam passarinho, né? Tem essas aqui do nosso, tem aqui no fundão, né? Algumas são bem desse tamanhozão assim. Se cair um beija-flor ali, ela vai devorar, ela vai comer. E ela tem a resistência tal qual o aço. Alguém já viu aí o filme Harry Potter? Harry Potter não, é o... Oi, boa noite. Aquele filme Senhor dos Anéis, a Sociedade dos Anéis. Alguém viu aí? Ninguém viu? Não, não é Harry Potter, não. É Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis, o Frodo tem aquele mithril, que é feito das escamas lá do dragão, mithril. Então, não, da mesma maneira que o mithril consegue ser muito resistente, também a seda. Então, o exército americano, principalmente, ele está fazendo, então, coletes contra bala, prova de bala,
feitos de seda, porque a seda é muito mais leve que o aço e a bala vai bater e não vai vazar, não vai proteger. Tá? Outra proteína. Colágeno. Bem, o colágeno ele é totalmente distinto das proteínas que vimos até agora, ou seja, ele não tem nem alfa-hélice, ele não tem nem beta-pregada, ele não tem nenhuma dessas duas estruturas secundárias. Eles têm sua estrutura própria, a estrutura do colágeno, a hélice do colágeno. O que tem o colágeno de tão importante? Primeiro, o colágeno é a principal proteína estrutural dos mamíferos. Portanto, é uma proteína fibrosa e, obviamente, tem que ser insolúvel. Ela vai envolver os grupamentos. Ela envolve os grupamentos musculares e é responsável pela junção ósseo-muscular. Prende o grupamento muscular no osso. E ele é formado por muito poucos tipos de aminoácidos. Na verdade, é uma sequência repetitiva de poucos aminoácidos, 3 essencialmente. É formado por glicina, prolina e hidroxiprolina, essencialmente. Na verdade, tem 2 terços. 1/3 é de prolina, outro terço é de glicina. E o terceiro terço varia. É um aminoácido qualquer, que normalmente é a hidroxiprolina. Glicina. Por que é tão importante ter glicina? Porque tem tanta glicina no colágeno. O colágeno é constituído de 3 cadeias. Está vendo aqui? Ó? A, B, C. As 3 cadeias interagem entre si por ligações de hidrogênio. Para isso, elas têm que estar muito próximas. A glicina é o menor dos aminoácidos, portanto, permite a maior aproximação das cadeias. Exatamente no onde ela vai fazer a torção e a região de maior aproximação. Prolina. Por que a prolina é tão importante? A prolina é um aminoácido cíclico. Ele vai aumentar a resistência à tração da fibra de colágeno. Então, ele aumenta a resistência à tração. Então, a glicina permite a maior interação das cadeias polipeptídicas. A prolina, por ser cíclico, aumenta a resistência à atração, ou seja, vai resistir mais à atração. Lembra que o colágeno é a proteína que vai ligar o nosso corpo todo. Vai ligar todas as nossas articulações, vai ligar todas as musculaturas nos ossos, vai nos manter unidos. Então, se fazemos alguma coisa e não nos despedaçamos, quando você está lá, pendurado lá, fazendo alguma coisa, não cai você, se despedaça, por quê? Porque tem um colágeno ali existindo. E da mesma maneira, quando você abusa da carga que você está impondo ao seu corpo e tem uma ruptura, a ruptura é exatamente o colágeno, primeiro ponto. Melhor seu colágeno que ser a própria fibra muscular. Quando é fibra muscular, você está desgraçado da vida, né? Você perdeu aquele grupamento praticamente, quando rompe aqui. Tem uns vídeos mostrando o cara lá com uma barra, daqui a pouco rompe aqui, ó. Aí fala, faz assim, cai tudo. Então, aí, romper a fibra é terrível. Tá? Então, a prolina. Hidroxiprolina. A hidroxiprolina. Bem, a hidroxiprolina, começa que hidroxiprolina não é um aminoácido padrão. Ou seja, não há nenhum RNA transportador para a hidroxiprolina. Há para prolina, não para hidroxiprolina. Isso quer dizer, então, que a hidroxiprolina ela é sintetizada após a síntese do colágeno. Não da fibra do colágeno, mas da cadeia peptídica. Da primeira cadeia peptídica. A síntese da hidroxiprolina. A síntese da hidroxiprolina requer a presença de ácido ascórbico. A vulga, vitamina C. Ácido ascórbico.
Ascórbico. Ascórbico. Ascórbico. E a ausência da vitamina C dá que doença? Qual é a doença? A ausência da vitamina C? Escorbuto. Professor, Oi. essa tripla é a constituição de três cabeças que você falou? Espera lá. Triplo o quê? A hélice tripla, é isso? É, são 3 cadeias polipeptídicas, formando uma única estrutura, que é chamada tropocolágeno. Então, olha só. Essa estrutura, o tropocolágeno, ela é mantida junta, estabilizada, pelas ligações de hidrogênio. Tá? Só que, se eu fornecer energia suficiente para o sistema, na forma de temperatura, calor, elas se rompem. E o tropocolágeno se desmancha. E é exatamente isso que acontece com o tropocolágeno se não tiver hidroxiprolina. A hidroxiprolina vai aumentar o número de ligações de hidrogênio, de maneira a manter o tropocolágeno estável na temperatura corporal. Quando então você não ingere vitamina C, porque nós, ao longo da nossa evolução, perdemos o gen, existe o gen que forma a vitamina C nos humanos, ele está lá, degenerado no nosso genoma, está lá, cemitério de... Tem um monte de porcaria no nosso genoma que não serve para nada, né? Entre eles, genes que foram desativados ao longo do tempo. A vitamina C é um deles. Nós desativamos ao longo do curso da evolução, não foi favorável, não foi nada que significativo a presença desse gene da síntese de vitamina C. Nós somos um dos poucos animais que não sintetiza vitamina C. Muitos outros sintetizam, né? Então, e as plantinhas também sintetizam. E aí, por quê? Na nossa alimentação tem bastante vitamina C. Tá? A carência de vitamina C é rara, a não ser que você não coma nenhum legume, nenhuma fruta, nenhum cítrico, nada disso. Então, você se alimentando adequadamente, você sempre terá vitamina C e o seu colágeno sempre estará bom. Mas se você, por um acaso, parar de se alimentar adequadamente, parar de comer frutas, principalmente os cítricos, né? E aí o que acontece? Você vai não terá vitamina C suficiente para sintetizar hidroxiprolina, não haverá ligações de hidrogênio suficiente, então o tropocolágeno ficará instável. E aí o que acontece? Lembra? O nosso corpo ele tem um fluxo contínuo de degradação e síntese proteica. Todo colágeno antigo, nossa pele, os colágenos do nosso corpo, ele é permanentemente degradado pela colagenase e novos colágenos são sintetizados. Tá? O problema é esse, a gente vai envelhecendo, vai degradando o antigo, mas a gente vai envelhecendo, os fibroblastos vão ficando preguiçosos, vão sintetizando menos, aí a pele vai ficando com menos e menos colágeno, e aí tudo vai despencando ao longo do tempo. E aí o que acontece? Mas se você não ingerir vitamina C, piora a situação, não forma o tropocolágeno estável, e aí então ele não vai formar fibra de colágeno estável, e aí as consequências do escorbuto, que é a ruptura da fibra de colágeno. Então vai ter ruptura dos ossos, dos dentes, que prendem os dentes, da epiderme, da derme, começa a haver ruptura, né? Começa a abrir feridas, porque o colágeno começa a se decompor. Ele não fica na forma fibrosa, fica na forma gelatinosa. Fica aquela gelatina que a gente come. Professor, se me tiver uma dúvida, então, na verdade, aqueles cremes assim, que eles vendem para o gosto de colágeno, eles não mudam nada, assim, praticamente, né? Porque não tem absorção pela pele, pouquíssima, né? Pouquinho. Absorve algum colágeno que ele vai então ficar na parte superficial da pele. Aí dá uma ajudadinha. Mas é mais assim, dá aquela maquiagem, engana por um tempo ali,
Você olha no espelho, tá lisinho, bonitinho. Mas a coisa tem que vir por dentro, tem que ser por dentro. Tem que gerir e tem que estimular as suas células. Então, você tem que fazer passar aqueles cremes que estimulam as células do fibroblasto a fazer colágeno. Tem uns cremezinhos que estimulam. Aqueles ácido retinóico, principalmente a base de ácido retinóico. É isso. O ácido retinóico. Mas aí, o interessante também é você comer colágeno ou comer gelatina, porque é aí o que acontece. Embora colágeno e a gelatina, que é colágeno hidrolisado, não sejam proteínas de alto valor biológico, pelo contrário, é baixíssimo, mas no caso, como você está querendo repor o colágeno, né? Você já tem lá seus 40 anos, ou você teve uma lesão, está querendo repor, reconstruir mais rapidamente esse colágeno, então, se você se alimentar de colágeno, você vai fornecer ao corpo esses aminoácidos, então vai favorecer a biossíntese do próprio colágeno. Senão, o corpo vai ter que formar glicina e prolina a partir de outros aminoácidos. E pode faltar proteína para outros fins. Por exemplo, a proteína para a sua constituição de massa muscular. Certo? Mas, você jamais vai ter ganho de massa muscular ou qualquer síntese de proteína comendo somente gelatina. Gelatina vai ajudar para formar o seu colágeno. Não vai pegar aquele colágeno e vai incorporar em você. Vai pegar aquele colágeno, vai destruir, vai pegar a glicina e a prolina e vai construir o seu colágeno. Quando você passa na pele, né, aquele colágeno ele acaba sendo um pouco absorvido pela pele e entra ali nas estruturas da pele, porque o colágeno não é uma proteína intracelular, é uma proteína do tecido conjuntivo. Tá? É até bom ter falado. Que o colágeno é uma proteína que constitui o tecido conjuntivo. E o tecido conjuntivo é aquele tecido que faz o que? A união das células. Mantém as células fixas, presas no tecido. Então, ele está presente nos ossos, na pele, que são tecidos, né, que tem bastante tecido conjuntivo. E aí, sim, quando você passa, ele vai incorporar no tecido conjuntivo e fica ali. Mas não é muito. Então, né, 90% do que, mais do que 90% do que você passa na sua pele, vai embora quando você tirar o excesso. Mas alguma coisinha fica. E aí dá uma ajudazinha. Estamos aqui, ó. Então, a hidroxiprolina, ela é sintetizada posteriormente, quando a cadeia peptídica está formada, enzimaticamente, e então é colocado essa hidroxila, né, a partir do oxigênio. Oxigênio, pega o oxigênio molecular, reduz o oxigênio. Um oxigênio vai formar hidroxila e o outro oxigênio vai formar água. Temos também a hidroxilisina, pendurada aqui, que também participa no colágeno e auxilia também nas ligações de hidrogênio, aumentando o número de hidroxilas. A lisina, ela pode ser modificada, ela pode perder esse grupamento aqui e formar ali a lisina. Bem, por que isso é importante? A lisina, ela vai contribuir nas reações de polimerização do colágeno. Então, olha só, a célula forma o tropocolágeno, aquela estrutura com 3 cadeias. Aquela estrutura com 3 cadeias, então, é lançada no meio extracelular. No meio extracelular tem uma enzima que vai fazer, então, a polimerização. Vai pegar aqueles tropocolágenos e vai começar a colar uns nos outros. E essa polimerização é mediada através de ligações cruzadas envolvendo lisina. Então, olha só. O prolina faz a resistência. A glicina permite a aproximação das cadeias que compõem o próprio colágeno. Certo? Hidroxiprolina permite a estabilização do tropocolágeno. E a lisina? A lisina participa na polimerização da fibra do colágeno. Sem a lisina, não há formação da fibra do colágeno. A glicina. Glicina, ela é pequenininha. Então, ela permite as cadeias a se aproximarem. Tá? São 3 cadeias, lembram? Tem a 3 que está aqui, está ali a outra. Aí a glicina está aqui, ó.
As três cadeias, exatamente naquele ponto de maior aproximação, onde as glicinas estão próximas. Permite, então, a aproximação das cadeias. Tá? Então, sem lisina, não há polimerização. E a polimerização, então, acontece dessa maneira aqui. Ó. Modifica uma lisina, a outra reage, formando uma ligação cruzada. Ou modificam as duas, e aí elas formam uma ligação cruzada. Tá? Enfim, o que é para lembrar daqui, guardar disso aqui? Não é a reação, é a função. Formação de ligações cruzadas permitiu o que? A polimerização da fibra do colágeno. Tá? Então, tem que guardar, é isso. A função desses 4 aminoácidos importantes da fibra do colágeno. Temos outra aqui, uma outra estrutura que eu vou mostrar. Está presente numa outra proteína. Não vou falar muito dela, não vou falar nada dela, na verdade, que é a desmosina, que é uma proteína que não tem estrutura terciária. Ela é uma proteína que constitui a pele, né? E constitui também, tem outra proteína que é a elastina, que também constitui a pele, que permite, então, quando ela não tem estrutura terciária, e essas ligações cruzadas permitem que elas se deslizem, as cadeias deslizem umas sobre as outras, permitindo a expansão e a contração da pele, né? A elasticidade. Não esqueçam, proteínas fibrosas são proteínas insolúveis em águas. Logo, constituídas de aminoácidos, na sua superfície, aminoácidos apolares. Ok? E as globulares, polares, na sua superfície, pelo menos. Vamos lá. Então, aqui a estrutura do... Aqui está péssimo, não dá para ver nada perto dessa lâmpada. Aqui está mostrando, então, a figura de raio-x, né? Raio-x, microscopia de transmissão, mas no computador dá para ver bonitinho. E aqui, então, as ligações cruzadas entre os estropocolágenos, formando, então, a fibra do colágeno. Exatamente na extremidade, ele esgarça, porque não tem a continuidade, aí tem o rompimento da fibra. Não dá para ver direito, infelizmente. Proteínas motoras. Proteínas motoras, vamos ver a actina. A actina, ela existe sob duas formas. A forma globular, que é a actina, G globular, G. E a actina fibrosa, que é a actina F de fibroso. Globular G, F fibroso. Ora. Então, a actina G, os glóbulos da actina G polimerizam através do gasto de energia, formando, então, a fibra de actina. A fibra de actina, ela tem várias finalidades. Então, está aqui, ó. Cada bolinha dessa é a actina G. Ela, polimerizada, forma a fibra actina F. Tem várias finalidades. Por exemplo, formação de centríolos. Os centríolos, né, participam na divisão celular. Os centríolos, eles na verdade são trilhos, onde as organelas caminham. As organelas, elas caminham, literalmente caminham sobre os centríolos, sobre os trilhos. Então, temos aqui a centríolo, formação de microtúbulos. Nas plantas, nas células vegetais, os centríolos são responsáveis pelo direcionamento da fibra de celulose. Então, determina a forma da célula. Formam também o citoesqueleto, as proteínas fibrosas. A actina está envolvida na formação do citoesqueleto. Tá? Então, temos a formação de citoesqueleto. Que outras proteínas motoras existem também na célula? Que outras estruturas celulares são formadas de proteínas motoras? Hein?
Gente, uma célula, um protozoário tem o que nele? Sim, e fora da membrana plasmática, fica lá fazendo... O quê? Fala. Alguém falou alguma coisa. Está parcialmente certo. Filamentos, que nome eles têm? Não, gente, fica lá fazendo, movimentando, flagelo e... Não, gente, fica fora da estrutura da célula, fica lá da movimentação da célula, movimenta a célula. Flagelo é um deles. E o outro? Cílios. Cílios. Bem, vamos falar da actina então. A actina compõe, no nosso caso aqui, de interesse, né? A actina vai compor o filamento fino. Então, o filamento fino ele é composto da parte principal, que é a parte estrutural principal, que é a actina, que é o trilho, que é o suporte, onde o filamento grosso vai caminhar. Temos duas proteínas, pelo menos duas. Tem mais uma. Tem a troponina e a tropomiosina. A troponina não é fibrosa, mas tropomiosina é, que são proteínas regulatórias, que vão regular a contração. Tá? Então, o filamento fino é constituído de actina, tropomiosina, troponina. Actina, o componente estrutural, tropomiosina e troponina, o componente regulatório. Vão regular. Na presença de cálcio, tropomiosina e troponina modificam sua estrutura, permite a interação do componente filamento grosso com filamento fino, permitindo a contração muscular. Beleza. E aí? Filamento grosso, miosina. A miosina, né, ela constitui o filamento grosso. A miosina ela é formada por duas cadeias. Tá vendo? Eles entrelaçam aqui. E ela tem uma região fibrosa e uma região globular. Uma região globular de maior massa molar. E aí ela tem uma região aqui, essa parte da região fibrosa aqui, o pessoal chama de LMM, quer dizer que é a parte de menor massa molar. Na verdade é de maior tamanho. Tem maior tamanho, mas tem maior massa. É a região responsável pela polimerização. Onde vai haver interação e a polimerização. Temos aqui uma parte que vai formar a alça, que vai permitir o movimento da cabeça. A parte globular, que é a parte que a gente chama de cabeça, que é onde tem uma atividade catalítica, onde há, então, a degradação do ATP. É aqui. Então, nós temos aqui a estrutura globular, está aqui ela, uma alça, uma estrutura fibrosa, mas é uma alça, é uma e a parte que vai formar o filamento. Temos duas proteínas, dineína e cinesina, que é muito parecidas com a miosina. Ela também tem uma parte globular, uma alça e aqui a parte fibrosa, assim, diferente. Né? Essa aqui, por exemplo, dineína é um pouquinho diferente. E essa aqui, tá vendo? E aí, repara só, né? A parte globular fica andando. Essa parte aqui de cima interage, então, com as vesículas. E aí elas caminham no microtúbulo, levando, então, a vesícula de um lado para o outro. Como é que, então, a vesícula sai do complexo de Golgi e vai até a membrana citoplasmática? Ela vai andando em microtúbulos, vai caminhando. Tem um filmezinho mostrando, pezinho mesmo, andando. Uma gracinha. Andando no microtúbulo. Tá? E aí, o filamento grosso, que é composto, então, de miosina, ele é uma polimerização de milhares de miosina. Nós temos aqui, na região nua, que é a parte central, é uma polimerização que a gente chama de cauda-cauda.
Cauda de uma, cauda com a outra. Depois a cauda cabeça. Né? E aí ela se polimeriza de maneira a ter a cabeça de miosina ao longo dos 360 graus da fibra. E essas cabeças, então, vão interagir com os filamentos finos, que é constituído de actina. Então, o filamento de actina vai ser o trilho, ou, lembrando a bicicleta, o filamento fino seria a corrente, e o filamento grosso seria a coroa e o pinhão. Certo? Falei grego para ninguém não, né? Coroa e pinhão, sabe o que é, né? Não sabem? Não sabe o que é coroa? Coroa é aquela parte da bicicleta onde você pedala. Aquela coisa cheia de pontas assim, chama-se coroa. E o pinhão? O pinhão é a parte de trás, que roda a roda. Catraca é o conjunto que tem o pinhão mais o pinhão é só a parte que gira. A catraca é o que está acoplado ao pinhão que vai girar o eixo da roda. Catraca. O pessoal não sabe andar de bicicleta. É aí que dá, pega a bicicleta Itaú, aquelas plantinhas lá, já senta lá e vai. Nunca pegou e desmontou uma bicicleta, arrancou aquelas porcarias, desmontou tudo, limpou o cubo. Vocês já trocaram cubo de bicicleta? O que é o cubo? O cubo é o eixo, onde está ali a parte central. Você não tem moto também, não? Moto? Então tá lá, vamos continuar. O que constitui então o filamento grosso? Filamento grosso nós vimos que tem a miosina, mas não tem só a miosina. Nós temos também uma proteína chamada titina. A titina. A titina é uma proteína que tem uma forma de uma mola. Ela parece uma mola. O que acontece? Quando o movimento é concêntrico, o que é movimento concêntrico? Vocês já sabem, né? Movimento concêntrico. Concêntrico, excêntrico, concêntrico, excêntrico. Excêntrico, concêntrico. Concêntrico, que vai para o meio. Excêntrico, que sai. Então, quando você faz, por exemplo, um movimento excêntrico, você está expandindo a musculatura. Excêntrico. Então, vamos lá. Se o movimento é concêntrico, você contrai ao tamanho do sarcômero. O que é o sarcômero? O sarcômero é a unidade contrátil, a menor unidade contrátil. Ele é constituído, então, dos filamentos grossos, finos e das bandas, que são todas proteínas, onde estão ancorados os filamentos. Então, olha só. Então, se o movimento é concêntrico, vai muito. Rosca concêntrica, nunca ouvi falar de rosca concêntrica. O pessoal malha em fábrica com rosca concêntrica. Olha, então, quando o movimento é concêntrico, a titina contrai, a mola é contraída. Então, a energia é armazenada nela. Então, como é que volta tão tranquilamente? Expande novamente, de forma espontânea. A energia que foi armazenada nas titinas é então liberada. Aí, o sarcômero expande novamente. Volta para o estado relaxado. Quando o movimento é excêntrico, você expande o sarcômero, a titina ela é expandida. De novo, a energia é armazenada na deformação da titina. E aí, quando relaxa, a titina puxa o sarcômero de volta e ele volta para sua forma relaxada.
Então, a titina ela é responsável, principalmente, ela é muito importante exatamente nos movimentos excêntricos, permitindo então que o sarcômero aumente de tamanho além do que ele é. O movimento concêntrico é fácil. Quem faz o movimento concêntrico é a miosina. A miosina vai vai puxando. O movimento excêntrico é o oposto. Tem que ir empurrando. Só que vai chegar um momento que não vai ter miosina para interagir com a actina. Elas vão ficar distantes. Quem é que vai manter aquilo ali? É a titina. Oi. Você está me interrompendo para fazer lista de chamadas? Oh, né? Calma aí. Easy. Então, o mecanismo de contração. Nós temos, então, o que chama de ponte cruzada. Vocês vão ver isso novamente. Estou passando rapidamente só para vocês verem a importância das proteínas contráteis. E aí, então, as cabeças de miosina e actina, elas interagem fortemente e elas interagem de maneira anacrônica, ou seja, enquanto que uma está ligada, a outra está solta. A outra liga, a outra solta. Entendeu? Não são todas fazendo esse movimento. Não. Uma liga e são anacrônicos. Permite, então, um movimento, né, de contração em que, então, a fibra vai contraindo. Repara que cada sarcômero vai contraindo, e a resultante das forças, repara só. Esse aqui, presta atenção aí, pode falar. Ó, esse aqui puxa para cá, esse puxa para lá, esse puxa para cá, esse puxa para lá. Então, no meio, a resultante das forças é zero, elas se aniquilam. Temos, então, somente força resultante nas extremidades. Daí, então, a fibra muscular, a célula, vai contraindo das extremidades para o centro. E depois ela expande também do centro para as extremidades. Tem aí as pontes cruzadas. As pontes cruzadas, nós temos aqui, então, o mecanismo da importância do ATP. Temos estados de rigor, actina e miosina. A actina e a miosina têm alta afinidade uma com a outra, elas se ligam fortemente. O ATP, então, liga-se à actina, à miosina. A miosina, então, perde afinidade e desliga. Desligou. Formou o complexo miosina-ATP. Miosina-ATP sofre hidrólise, ATP sofre hidrólise. No que sofre hidrólise, há uma reconfiguração da distribuição de cargas. Isso faz com que, então, a cabeça, tá assim, mude posição. E aí, ela volta a ter afinidade à actina, mas ela mudou de posição, ela liga no outro ponto. Só que aí, ela ligou, ela tem uma ligação fraca. O fosfato sai. O que o fosfato sai, você leva com ele 3 cargas, né? Dependendo, HPO4, 2-, leva 2 cargas negativas embora. Tem outra distribuição de cargas, outra mudança na conformação, e aí a ligação agora torna-se forte. E existe o que a gente chama de power stroke. A cabeça, então, dá aquele tilt rápido e puxa a miosina. Depois, então, sai o ADP. Quando o ADP sai, fica preso de um jeito que não solta de jeito nenhum. Ela fez o movimento e ali fica parada, preso. Só soltará se o outro ATP ligar-se aí. Então, esse aqui é o estado de rigor. O que acontece à medida que a concentração de ATP na célula vai caindo, por exemplo, quanto maior é a potência de contração, mais rapidamente esse ciclo tem que girar. Tem que gastar energia. A energia do ATP tem que ser convertida em movimento. Maior potência implica. O que é potência, gente? É energia gasta por tempo, correto? Maior potência quer dizer, então, que mais energia tem que ser gasta.
Quer dizer que mais ATP é gasto por tempo, minuto por segundo. Portanto, se a taxa de produção de ATP, de reposição de ATP, não for equivalente ao consumo devido à contração, a concentração de ATP vai caindo e, evidentemente, isso aqui vai girando mais lentamente. Eventualmente leva um acúmulo desse fator aqui, dessa região aqui, o acúmulo do estado de rigor, actina e miosina. O acúmulo do estado de rigor, actina e miosina, acarreta aquilo que nós conhecemos como cãibra, aquela dorzinha. Aí você, primeiro leva a fadiga, que é a diminuição da potência. Depois, se você insiste, você quer malhar, quer pegar pesado, né? E aí acumula isso aqui, cãibra. Então, uma das razões da cãibra é isso aqui, acúmulo de actina e miosina, estado de rigor, por queda na concentração de ATP intracelular. Uma das razões, tá? Uma das. Correto? Então, vocês já estão vendo uma palhinha aqui da necessidade do ATP para a formação. Acumula porque começa a cair a concentração de ATP. Você está impondo uma potência contrátil muito alta e o seu metabolismo não está formando ATP a contento. Então começa a cair a concentração de ATP e acumular de ADP. Acumulando ADP e faltando esse, todo o ciclo vai girando mais lentamente. O ciclo girando mais lentamente, primeira resposta que você tem, a sensação que você tem é perda da potência, é a fadiga que você vai sentindo, você não consegue mais manter aquela contração, aquela potência. Insistindo nisso, você pode eventualmente gerar uma cãibra, porque acumula esse estado aqui. Várias pontes, várias cabeças de miosina vão ficar presas na actina numa determinada posição. Vai prender o sarcômero numa determinada posição. O seu grupamento muscular vai ficar preso naquela posição de contração. E aquilo vai te gerar dor. Então, é a cãibra que você tem. Às vezes eu pego tipo salto, assim, né? Dá para ver uma bolota. Isso. Por conta da contração que dá. Agora, uma das razões é essa. Contração que... cãibra que você tem, porque você está dormindo e de repente resolve dar cãibra, aí eu não sei. Aí é outra história, não sei. Mas repare que o evento é o mesmo. É uma contração que fica preso, o músculo fica preso ali e dá dor. Molecularmente pode ser o mesmo evento. Uma queda abrupta de ATP ou outros eventos. Que, por exemplo, a contração muscular ela é também controlada por eletrólitos. Entrada e saída de potássio, sódio, tudo isso. Pulso, nervoso, vários fatores controlam. E aí eu não vou entrar nesse mérito, porque esse mérito vocês vão ver lá em fisiologia. Tá? Então, olha só. Está todo mundo aí ansioso para descer, né?